Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. É uma alegria voltar aqui para os estúdios da Omnivídeos, sempre sob a coordenação de Kiko Scartesini, para gravar mais um episódio desse nosso podcast que se dedica a discutir questões relacionadas à contratação pública, à licitação e contrato, sobretudo neste momento de uma nova lei de licitação e contrato nacional. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e hoje recebemos aqui como nossa convidada especial a querida amiga professora Gabriela Pércio, fundadora da GVP Parcerias Governamentais, mestre em Gestão de Políticas Públicas, professora na área de licitação e contratos e conferencista em vários eventos no Brasil afora, e autora da obra Contratos Administrativos, Manual para Gestores e Fiscais, que sairá em breve na sua edição atualizada pela Lei 14133 de 2021 e editada pela editora Fórum. Gabi, alegria grande ter você aqui, amiga. Tudo bem? Alegria é minha, Rafa, tudo bem. É uma alegria, um prazer estar aqui com você, né? Eu acompanho o podcast maravilhoso, com temas sempre, né, relevantíssimos, e o portal vem crescendo muito, né? Muito eu já te bom, falei várias vezes, já te falei, não desista, portal vai parceiro firme. Da GVP, já fizemos né? Vai muito firme, trabalho que junto. O podcast está excelente, Bom, agrega obrigado. muito sempre para todo mundo, então... Obrigado. É ótimo. Confesso que registrei essa sua mensagem até no episódio passado, falando que você mandou essa mensagem muito carinhosa, como amiga querida que você é, dizendo que a gente deveria persistir e continuar. Persistimos tanto que hoje estamos com você aqui. Viu? Coisa você boa. saiu lá de Joinville para estar aqui agora com a gente. Obrigado, é sério, uma alegria grande. E para falar de um tema como esse, que é alteração contratual. Eu queria até, antes da gente começar a falar do tema, que você desse pra gente uma palhinha sobre sua obra aí, que tá sendo atualizada, logo já vai estar sendo comercializada. Eu tô esperando. Sim, eu tô muito ansiosa, na verdade, Rafa, porque tem muita gente me cobrando, né? O livro estava na sua 3ª edição e quando veio a lei, né? Muita gente me pressionou, não vai sair e tal, só que né, existe uma responsabilidade. Eu sou uma pessoa muito Caxias, né? Sim. Eu tenho aquela coisa, eu vou escrever quando eu puder realmente agregar alguma coisa na vida das pessoas que comprarem essa obra, e já tenho a minha 3ª edição, então eu quero que seja algo diferente e que traga reflexões importantes. E isso a gente está fazendo ao longo desses dois anos, né, Rafa? A gente está construindo teorias, a gente entende de uma forma e, de repente, conversando com os amigos, trocando ideias, a gente pensa, nossa, eu não tinha pensado nisso, não é bem aquilo que eu imaginava. Então, eu precisava dessa segurança, então, dessa maturidade, digamos assim. E aí, agora, né, nesse ano, eu comecei a atualização efetiva. Achei que ia ser mais rápido, mas olha... É sempre assim, né? Nossa, eu tava comentando com você, né? Eu coloquei ali, dividi em 3 partes, né? O livro, né? Naquela barrinha do Word ali. Sim. E eu não consigo sair do primeiro terço. Porque ele vai aumentando. Tem coisas que a gente passa mais rápido, mas tem coisas que você acaba tendo que parar, pensar, dormir. No dia seguinte, pensar naquilo que você escreveu no dia anterior. Que não seriam nem problemáticas, e quando a gente começa a escrever, surge o problema. Exatamente. Então, eu tô tranquila, né? Acredito que eu vá conseguir finalizar até meados desse ano. Que bom. Né? Então, vai dar tudo certo. Vai, não tenho dúvida não, vai dar certo, gente. Mas eu acho que quando sair, realmente vai ser do jeito que eu gostaria que saísse, né? Algumas coisas vão ficar para outra edição, para a próxima, para a 5ª, né? Mas essa já vai ser mais consistente em termos de novidades. E eu diria que a gente, então, aqui, quem está nos ouvindo e nos assistindo, vai ter a oportunidade de já ter um adiantamento aí das suas ideias, do que vai vir nessa obra, eu diria, né? Então, esse tema é um tema que a gente tem pensado muito, né, Rafa? É muito importante no plano dos contratos administrativos, quando a gente fala em alteração contratual, é um tema
extremamente relevante. Correto. Né? A gente sempre teve um histórico importante de decisões do Tribunal de Contas da União falando sobre os aditivos indevidos, sobre a questão dos limites, e, enfim, né? Então é algo que realmente a gente precisa pensar com calma, discutir, entender bem, né? O contexto de normas dessa lei, né? De regras dessa lei, dentro de tudo que a gente busca avançar em face da 8666, né? Porque existe uma certeza, a gente até comentava antes, né? Existe uma certeza que não queremos cometer os mesmos erros que cometíamos na aplicação da 8666, não queremos repetir os mesmos entendimentos que a gente já sabia que não eram entendimentos úteis ao dia a dia da administração, mas também temos que ter certos cuidados. Correto. Né? Bem, gente, então é isso. A gente vai falar sobre alteração contratual. Esse é o tema do nosso episódio número 23. Acho que não poderia ser melhor com a professora Gabriela do que com a professora Gabriela Peste falar sobre esse tema. E eu queria, Gabi, então começar que você fizesse suas considerações iniciais aí sobre a Lei 14.133, a nova lei de licitações, e esse tema da alteração contratual, numa perspectiva geral, que você pudesse nos dizer aí o que é que você acha disso. O que é que ela tem, né, Ai, olha... de novo, de significativo pra gente. Então, o mais curioso, Rafa, é que quando a gente passa o olho rapidamente, a impressão que a gente tem é que o cenário é o mesmo da 8666. Você teve essa impressão também? Tenho. Na verdade, não só nisso, em diversos pontos. Em diversos pontos. E aí que está a dificuldade para que a gente não seja surpreendido, né, com questões importantes que a gente não pegou de primeira, né, numa primeira leitura. Então, em relação às alterações contratuais, nós temos, basicamente, né, nós temos as previsões, as possibilidades da alteração qualitativa, quantitativa, como na Lei 8666 nós temos limites, né, os mesmos limites da 8666, agora... Não sei se você concorda, né? A lei é mais clara no tocante a esses limites abarcarem também as alterações qualitativas. Nós tínhamos esse debate, digamos assim, doutrinário, na época da vigência da 8666, que eu já estou declarando ela falecida já, né? Apesar de tudo, assim, eu já estou tratando ela como uma falecida, né? Mas aí existia aí uma discussão doutrinária. Eu particularmente entendia que o limite não se aplicava para a qualitativa, mas acabava, né, cedendo aí até mesmo aos entendimentos jurisprudenciais, ao Tribunal de Contas da União, enfim. Então, temos limites também para as alterações qualitativas. Nós temos um limite relacionado à não transfiguração do objeto, que já vinha de uma orientação da doutrina, né, já era bem antiga. O próprio Tribunal de Contas da União também já trazia aí algumas decisões nesse sentido, né? Não deveria, ainda que dentro do limite de 25%, não cabia transfigurar o objeto, né? E nós não temos, e aí talvez seja a sutileza dessa nova redação, nós não temos mais uma regra que era importante para a caracterização de um entendimento que era o entendimento vigente, né? Qual era essa regra? Então, além de nós termos uma regra, um dispositivo dizendo que eram possíveis alterações qualitativas e quantitativas, são possíveis, né? Alterações qualitativas e quantitativas desde que dentro do limite, na 8666 nós tínhamos uma outra regra que dizia: nenhuma alteração contratual pode superar esse limite, salvo as supressões consensuais. Esta regra hoje não existe dentro da 14.133. Então, gerou essa dúvida, né, porque a gente está construindo ainda entendimentos acerca disso, né, gerou esta dúvida se as supressões estariam admitidas, compreendidas dentro desses limites, dos 25% como regra, 50% nas situações específicas da lei. Supressões, as alterações tanto para supressões quanto para acréscimos. Sim. Então, será que as alterações consensuais para suprimir ou acrescer um determinado contrato qualitativo ou quantitativamente estariam submetidas a esse limite de 25% que, pela lei, se aplica à alteração unilateral?
Acho que esse é a grande questão envolvendo alterações contratuais, na minha opinião, é isso. Sim, na nova lei eu também Na nova lei é que, isso. Também acho que sim. Né? Existem outros pontos que a gente pode também comentar, talvez, não sei se você quer entrar já nesse ponto, mas... Eu acho que você já levantou a bola, então talvez a gente já possa partir para esse ponto, que eu acho que sim, ele traz uma discussão muito, muito importante. E você quiser já adiantar a sua posição, já levantando a polêmica, porque, gente, a gente já estava aqui discutindo antes e já há aqui uma certa divergência entre o meu posicionamento e o posicionamento da Gabi. Sim. E o que é muito natural. Vamos lembrar que a gente está num momento de construção de entendimento da nova lei e a única certeza que a gente tem é a incerteza. Quem acompanha aqui o Reverbere sabe que eu sempre digo isso. Olha, são posições e que nós colocamos como partindo de certas premissas. E são várias as premissas possíveis ao se fazer a interpretação do direito. Então, não é que existe o certo ou o errado. São preocupações, são aspectos que todos nós devemos levar a construir e sim, trabalhar. Eu acho que talvez o que a gente colocou aqui, né, Gabi? O que é certo é que precisa de um limite para essas alterações consensuais. Eu diria o seguinte, antes até de dar minha posição sobre isso, eu acho que há uma percepção na lei como um todo, quando ela fala de alteração contratual, e na verdade, digamos que numa teoria do direito da contratação pública, há uma percepção de que é preciso ter aí sempre a regência de um princípio que muito não se fala sobre ele, que é o princípio de uma congruência entre o que é licitado e o que é contratado e executado. Ou seja, eu tenho que ter uma linha, manter o que foi posto em concorrência, ainda que haja consenso das partes, contratante e contratado. E eu acho que isso é o que a nova lei ela traz. A partir do momento que ela traz limites, inclusive, para alterações qualitativas. Né? Inclusive, quando ela coloca limites para acréscimo de uma alteração qualitativa. Então, ainda que decorrente de uma questão unilateral. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem, que eu ressalto sempre nesse aspecto. Mas vamos ouvir você, depois a gente faz o debate. Tá. Por favor. Então, a gente sempre entendeu, né, e era fato, né, que a 866 era uma lei desconfiada. Deixa eu vamos só pontuar aqui uma coisa, para a nossa audiência compreender bem a nossa discussão. Então, a gente está falando dos limites, da possibilidade de aplicação dos limites de 25% para as alterações consensuais. Porque, só para situar todo mundo, Gabi, rapidinho, desculpa te interromper, porque o artigo 125 da lei traz o limite de 25% para acréscimo ou supressão, seja ela qualitativa ou quantitativa, no caso de alteração unilateral pela administração. Perfeito. Admitindo os acréscimos de até 50% nos casos de reforma de obras ou equipamentos. Então, o que a gente discute esses limites do artigo 125 também estariam presentes em alterações consensuais, ou seja, aqueles que não decorrem de um poder unilateral da administração. Certo. Supressão. Pode superar 25%? Vamos começar por aqui, depois a gente vai para outros temas. Então, quero voltar um pouquinho. Por favor. Tá? Para tentar contextualizar o que eu vou falar. Tá? Por favor. Então, Lei 866 era uma lei desconfiada. Nasceu no meio daquela confusão do impeachment, Fernando Collor, etc. A gente já sabe disso, né? É uma lei desconfiada, então totalmente. Esse era o DNA, né? Da 8666. A 14.133, ela não tem essa... Né? Ela se livrou um pouco disso aí. Bastante. Né? Porém, então ela perdeu essa característica de ser uma lei desconfiada, então ela abriu muito mais, ela dá muito mais opções a serem motivadas pelo gestor e tal, ela dificultou a vida um pouco do gestor, porque ele vai ter que fazer escolhas motivadas, mas é isso que a gente queria. Né? A gente queria soltar um pouquinho mais as amarras para ver aonde a gente consegue chegar, como a gente consegue melhorar.
Eu diria que, considerando a Lei 8666, soltou. a gente queria soltar bastante. Não era um pouquinho. Mas soltou um pouquinho, tudo bem, vamos por partes, né? Porém, o que ela fez? Ela trouxe outros mecanismos, né? Ela fala na gestão por competências, tem que colocar gente capacitada, né? Ela fala em programas de integridade, o compliance dentro da governança, ela traz o assessoramento jurídico e o controle interno para dentro da execução do processo de contratação, e aí eu falo em fase preparatória, licitação e contrato, né? Então ela abriu, ela soltou um pouco as amarras e ela criou outras formas de controle. Então, quando a gente entende essa lei de uma maneira sistêmica, desse ponto de vista macro, eu consigo olhar para você e dizer, eu posso interpretar, e é isso que eu estou tentando defender para ver se a gente consegue avançar um pouquinho, né, em relação ao que a gente tinha na 8666. Eu gostaria de defender, estou defendendo atualmente, né, que as alterações consensuais não estariam dentro do limite de 25%, que de acordo com, né, o desenho aí das regras postas pela 14, de fato, textualmente, elas não estão abrangidas lá. Nós teremos que construir um entendimento, assim como construíamos alguns entendimentos na 8666, tinha entendimento do TCU em relação às qualitativas e tudo mais. Então, eu diria hoje que entendo que as consensuais não estão dentro do limite de 25%. As consensuais, né? Você já se refere, então, tanto às supressões como o acréscimo. Como os acréscimos. O segundo ponto que eu percebo dentro da 14, que talvez reforce um pouco esse meu entendimento, é que o contrato administrativo ele deixou de ser um instituto do direito administrativo aplicado às contratações. Ele é uma ferramenta para atender o interesse público. Tanto é que nós manejamos o prazo dele, que é um negócio super importante, de acordo com aquilo que for melhor para atendimento da nossa necessidade. Perfeito. Tanto é que nós identificamos aquela necessidade dentro do estudo técnico preliminar e formulamos as soluções, identificamos as soluções e com base nessas soluções nós vamos construir o contrato. Né? Então, o contrato é uma ferramenta, ele é um instrumento. Então, o contrato ele tem que ter o objetivo principal de atendimento ao interesse público, certo? Perfeito. Então, se eu estou lá durante a execução contratual, percebo que há necessidade de uma modificação, e isso pode ser até mesmo alteração para mais, né, para que isso atenda ao interesse público da melhor forma possível. O preço continua sendo vantajoso, não existe aí uma intenção de vantagem indevida. Por que é que eu preciso entender que eu não posso? Porque a lei não põe esse limite explícito. A lei põe o limite para alteração unilateral, que é o exercício de uma prerrogativa. E é lógico, né? A gente sabe que as prerrogativas elas são limitadas. O contratado só está obrigado a aceitar naquele limite. Se ele quiser aceitar além daquele limite, desde que a administração pública motive adequadamente, né? Essa é acho que isso é a base de tudo. Então, o gestor ele tem uma discricionariedade, uma liberdade maior aqui, até em função da nova LINDB, ele vai precisar motivar, colocar para dentro do processo, né, todas as informações, razoabilidade, conveniência, oportunidade, economicidade, e aí ele estaria autorizado a fazer uma modificação consensual, ainda que fosse acima dos limites. Dos 25%. Acima dos 25%. Ah, mas a gente tem o problema, né, da quebra da competitividade, aquilo que foi colocado em concorrência, que você falou. Isso é um ponto fundamental. Porque, claro, né, a gente pode, claro, admitir que vão existir desvios. Sim. Né, mas eu não quero partir desse pressuposto. Entendi. Eu quero partir do pressuposto de que não vai haver o desvio, que o objetivo será o melhor atendimento do interesse público. Correto. Né? Então, eu já tive uma licitação anterior que foi válida, foi bem feita, eu já tive um preço vantajoso, que é o preço praticado pelo mercado. Eu preciso fazer esse contrato cumprir os seus efeitos. Né? Então, me parece que é razoável a gente defender dessa forma, que esses limites não sejam aplicados de uma forma taxativa para as alterações consensuais e que isso dependeria de uma demonstração dentro do processo de que esta é a melhor decisão administrativa. Entendi. Tá? Isso é o que eu tenho defendido nesse momento, né?
Sim, e é uma posição que não é só sua, né? Há alguns colegas que estão indo na mesma linha, já há outros que acham que nem a supressão, nem o acréscimo podem superar os 25% na alteração É contratual. um tema muito delicado, né, Rafa? É um tema delicado Muito e, delicado. sobretudo, diante da ausência de previsão legal. Eu diria o seguinte, eu primeiro, nesse pressuposto que você fala, né, de que a Lei 8666 era uma lei extremamente desconfiada e que a nova lei, ela abandonou um tanto quanto isso. Eu gosto de dar como exemplo disso a definição do notório especialista pela Lei 8666 e pela Lei 14133. Quando a Lei 8666 fala do notório especialista, ela diz que ele é aquele que é indiscutivelmente o mais adequado para o cumprimento do objeto. Ou seja, Impossível demonstrar isso, né? ninguém, todo mundo devia estar preso porque fez uma inexigibilidade, porque é impossível demonstrar isso. Dizer que alguém é indiscutivelmente o mais adequado. Sim. Veja que a nova lei, ela vai, quando fala do notório especialista, ela diz, para uma contratação por inexigibilidade, ela diz que é reconhecidamente adequado. É reconhecidamente, não é indiscutível, pode até discutir, a Gabi pode discordar, dizer, olha, eu reconheço que ele é competente, mas eu acho que seria outro. E ela não coloca que é reconhecidamente o mais adequado, é adequado. Porque ela dá mais, como você colocou, e eu acho que isso, Gabi, é uma coisa que é importante, é um pressuposto relevante que a gente considere na nova lei. E ela dá muita discricionariedade ao gestor, baseada numa coisa que você traz, adorei sua fala, numa questão técnica. E nós devemos evoluir para isso, para fazer controle baseado em fundamentação, em motivação, Isso. que não era um princípio na Lei 8666, mas que agora é um princípio na nova lei. E eu ainda alio isso, Gabi, ao planejamento, porque não existe planejamento sem registro. Sim. Não existe planejamento sem motivação. Não existe. Eu planejei, mas onde é que estava esse planejamento? Não, estava na minha cabeça. Não existe, gente. Planejar tem que registrar, tem que motivar, tem que justificar. Eu acho que isso é fato. Agora, eu confesso que, primeiro, nós, nessa questão da alteração contratual, é preciso que a gente atente para esse aspecto, de uma congruência entre o que é posto em concorrência e o que vai ser contratado e executado. Eu acho que esse princípio dessa congruência entre o que é licitado e o que é contratado deve ser observado no curso da execução contratual, seja para rescisão contratual, por isso os limites que a lei traz para rescisão, para subcontratação, por isso os limites que a lei também traz para subcontratação, e para alteração contratual. Todo mundo sabe do meu apreço pelas normas internacionais de contratação pública. Esse é um tema que o contrato é quase pouco tratado nas questões internacionais, nas normas, nos acordos internacionais, diretiva europeia, acordo da OMC, muito pouco tratado, mas eles tratam sempre dessas questões, subcontratação, rescisão contratual, alteração contratual, exatamente pela preocupação de manter no curso da execução as condições postas em competição. Eu acho que o limite à supressão ele é uma garantia do contratado. Porque o contratado apresentou uma proposta, teve um custo, Perfeito. Contou com escala, é uma garantia minha. Quer dizer, eu dei um preço para você que era 1.000, como agora você vai chegar para mim e vai dizer que só quer 200. Isso é um problema no SRP, inclusive, né? Sim. Eu dei o preço contando com escala, agora você está me dizendo, eu não... Então, ela é uma garantia do contratado, o limite da supressão. O limite do acréscimo, ela é uma garantia dos competidores, que deram a proposta achando que era 1.000, de repente virou 2.000, opa, se eu soubesse, já era diferente eu fazer a proposta. Então, nesse ponto, eu acho que o consenso do contratado não supre as garantias de um processo competitivo licitatório. Por isso que eu acho que nós devemos ter limites para o acréscimo consensual. Se você disser, Rafael, então você defende que seja os 25%. Tem que ser ali rígido, pedra? Não, até quem me conhece sabe que eu não sou assim. Mas eu acho que tem que ter um limite. E acho que os 25%
são uma régua. Até porque nós estamos falando Sim. de 1/4 do valor do contrato. Sim. Né? E aí eu diria, sim, não é por uma questão de desconfiança. Óbvio que é uma questão até mesmo de obediência ao sistema. Né? O sistema preza por uma governança e governança requer controle, requer parâmetros para... não precisam ser parâmetros rígidos, mas eu preciso disso. Sob pena de depois, pode acontecer, não haver a devida gestão. Então eu acho que talvez a gente possa trabalhar aí nos limites da decisão 215, um pouco mais flexível, um pouco não, mas eu diria que os 25% são um fator limitador. Agora, se pode acrescer, passar de 25% na alteração contratual, numa situação específica aqui ou acolá, eu diria que sim, mas não é algo que se possa trabalhar. É basicamente a decisão 215, que você está indo na mesma linha, Da mesma excepcionalidade linha, e isso, tal. de uma situação que justifique. Entendo. Porque você está tratando de uma manutenção daquelas condições postas em competição. Entendo. Agora, na supressão eu já acho que não, porque aí olha, bicho, o contratado, eu fiz aqui, era 500, mas foi mal, só sobrou dinheiro Sim. para 200, topa, ou então vou ter que rescindir. Aí o cara, não, beleza. E é um problema, porque às vezes a administração também acocha o contratado, mas Sim. bem, cada Então, um, né, com então, a garantia deles. essa questão da concorrência e tal, eu também acho que mudou um pouquinho isso dentro da nova lei. Né? Essa coisa de você preservar a isonomia, a concorrência e tal. Mas antes, essa situação que você colocou, de repente, do concorrente que participou da licitação olhar e falar, se fosse esse tanto eu teria participado, eu teria dado um outro preço e tal. Mas imagine isso 3, 4 anos depois, porque hoje a gente vai ter contrato de 10 anos. Sim, Então, está muito longe da concorrência. correto. Não vai, em algumas situações... Algumas pessoas até colocam isso Não como vai problema, essa fazer. vigência muito elástica. Meu Deus, isso é outra conversa. Mas assim, não vai afetar a concorrência, aquilo que foi posto em concorrência originalmente. Então, se eu tenho uma situação que a rigor vai ser superveniente, porque 3, 4 anos se passaram, estou criando, pode ser que não, pode ser que seja uma outra situação. Por que estar submetido ao limite? Por isso Talvez que eu penso, esse já Rafa, seja um aspecto para superar os 25%, que é a questão da superveniência, que eu acho, por exemplo, que dentro dos limites de 25%, tem muita gente que diz, tem que demonstrar a superveniência da necessidade. Eu não acho. Eu acho que a lei deu um parâmetro, é 25% para mais ou para menos, e isso aí é gestão de contrato. Certo. Por qualquer razão, se você achar, não precisa ter um interesse, uma questão superveniente. Para mim, está dentro do parâmetro. Não precisa, talvez, mas é que tudo depende da gente entender o que é um fato superveniente. Também o fato isso. superveniente é qualquer coisa que aconteça, um uma gasoso invertebrado mudança, que a gente não... enfim, né? Então não tem muito conceito para isso. Mas eu vejo também, Rafa, o seguinte, essa questão a gente, na nova lei, me parece que tem uma ideia também um pouquinho diferente dessa questão de você estar sempre olhando. Claro, eu não quero falar bobagem, que estou sendo muito cuidadosa, né? A questão de preservar a isonomia, a competição, a economicidade. Porque, veja, hoje nós temos contratos de prazos longos, né, muito longos, temos contratos que podem ser feitos diretos por 5 anos, e não é qualquer contrato, na verdade, são vários contratos, porque é fornecimento contínuo, serviço contínuo é a grande maioria... Um contrato de facilities, é uma Gabi, grande parcela de contratos que a administração faz. Que é um contrato complexo, que envolve diversos serviços. Né? Correto. Então, essa ideia de você poder fazer contratos por prazos longos, ela é diretamente inversa, né? A ideia da 8666, que atrelava o prazo anual e que nós ouvíamos, né, principalmente os doutrinadores mais raiz, dizendo o seguinte: essa alternância é necessária para preservar a isonomia, porque todos têm o direito de contratar com a administração. Correto. Isso não existe na 14... Na 1433. Na 14 Esquece ela, gente. Esquece, Gabi. Meu Deus, está difícil. Vamos esquecer. Isso não existe na 14666. 14133. Então, esse é um ar de modernidade, de uma nova forma de você interpretar. Por isso que eu penso, a gente tem que olhar para essa lei de uma maneira que as interpretações acerca dela sejam construídas de uma forma eficiente. Perfeito. E efetiva para o interesse público. Claro, preservando o direito do contratado, é uma lei que
né, a gente já sabe, é uma lei que olha muito para o fornecedor também, né, principalmente o contrato olha muito para o fornecedor, mas a gente precisa tentar construir Correto. outras teorias. Mas eu concordo com você e eu quero dizer assim, quero colocar um fechamento aqui para minha posição. Não é que eles podem deitar e rolar em cima do contrato administrativo. Sim. O ponto crucial aqui é o gestor não está submetido àqueles limites, mas ele precisa motivar e ele precisa motivar bem. Correto. Né? E existem todos os outros controles, assessoria jurídica, controle interno, que vão estar aí envolvidos nesse momento durante a execução contratual. Correto. Né? Então, até mesmo essa questão da assessoria jurídica estar junto, né? Dando assessoria ao gestor, ao fiscal, à própria autoridade. Talvez né? estejamos indo aí numa linha de que, olha, é possível um consenso, digamos assim, olha, o que a lei traz ali é um limite de 25%, no qual uma régua, talvez, o contratado como você falou, pode né? dizer assim, olha, não topo mais, não sou obrigado e não topo. E podendo superar desde que haja uma justificativa. Talvez, não sei se é isso que você está entendendo. Sim, inclusive ele pode baixar o preço. Eu posso negociar um preço. Ó, nós temos aqui tanto, né? Agora nós vamos aumentar tanto. Vamos negociar? Entendi. Teu volume aumentou, você pode baixar o preço. Então, inclusive, a administração pode obter uma vantagem maior ainda do que na licitação. O que eu acho é que não pode ser algo que a administração tenha ao seu dispor. Sim. Como algo que, tipo, olha, não, eu quero agora contratar, rapaz, eu pedi 30 computadores. Uhum. Não, na verdade, eu tô vendo, tem um contrato ali, vou precisar de mais. Já vou aproveitar esse contrato. Eu vou pedir mais 30, né? São situações e situações. Exato. Né? Então, é uma avaliação do gestor com responsabilidade, motivada, porém, não existem limites expressos para isso. Correto. Né? Essa é a minha ideia. Porque senão a gente vai acabar desprestigiando Sim. outra questão, além da eficiência, que é a competição. É complicado, porque a gente quando fala, muita gente fala assim, difícil, olha, né? preço, mas sai mais econômico. O problema é que quando a gente fala de contratação pública, o valor que você está defendendo não é só eficiência econômica. Sim. Não é, né? Quantas vezes o gestor chega para mim e fala, mas Rafael, é mais barato. Tudo bem, mas você não sabe se na competição vai ficar mais barato. Né? Não é só isso que conta. Então, por isso aí, essa preocupação que eu tenho, eu diria que, por mim, a princípio eu diria, olha, aplica-se o limite para o acréscimo, havendo a possibilidade aí de construção, de critérios, talvez nos limites da decisão 215 de 1999 do TCU, para isso. E concordo com você que não é uma regra tão rígida, Sim. né, Gabi? Talvez seja isso. E não é nenhuma questão de desconfiança com o gestor. Eu acho que o sistema pede. Que eu acho que a gente concorda nisso, que você colocou muito bem, que os controles não estão só nessas regras fixas, Isso. né? Como você colocou muito bem, Gabi. Gabi, agora, você, quando a gente falava de repactuação na Lei 8666, você já era alguém que não concordava com a preclusão. Sim. Já era alguém que trazia aí uma posição de que isso não era adequado, de que a administração deveria rever, né? Porque não era algo previsto em lei, foi criado Sim, na jurisprudência nos normativos TCU e, sobretudo, tal, né? na jurisprudência do TCU. E agora, com a nova lei, nós temos lá no artigo 131 a previsão de uma preclusão para situações, diz a lei, que venham a rever o tal do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é um termo bem abrangente, que em tese abrangeria aí tanto o reajuste como a repactuação, ou até mesmo a revisão, né? O equilíbrio econômico decorrente de uma situação extracontratual. O que você tem a dizer sobre isso, Gabi? Rafa, né? Só pergunta difícil. Então, mas é bom, né? Esses desafios é que movem a gente, né? Então, esse dispositivo é uma bagunça, né? Esse artigo 131 é uma bagunça. A minha impressão é que eles resolveram tratar no artigo 131 da questão da extinção do contrato, porque é isso que ele fala, né? Correto. Que uma vez extinto o contrato, a extinção do contrato não impede
a concessão do reequilíbrio em forma de indenização, desde que ele tenha sido pedido antes da extinção. Correto. Isso é o caput. Aí eles lembraram que a gente precisa tratar de alguma coisa que já vinha sendo questionado por conta, né, da falta de previsão legal, que é a preclusão, não é intercorrente, mas vamos tratar como sendo ali, chamam, né? mais dentro da vigência contratual, né? Preclusão lógica, mas dentro da vigência contratual. Então, eles resolveram colocar esse parágrafo único que é meio embaralhado. Como é que é a leitura? Faz favor, Rafa. Parágrafo único. Bem, o caput, para a gente contextualizar. Isso. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida a indenização por meio de termo indenizatório. Perfeito, ali ok. Quem lê Não isso tem aqui dúvida fala, nenhuma. legislador bacana, Isso. né? E aí? Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato. Pronto. Até aí, tudo bem com o caput, né? Então, tem que dizer que ele vai ter esse direito, ele vai receber uma indenização desde que ele tenha pedido antes durante a vigência do contrato. Correto. Ok. E antes de eventual prorrogação nos termos do artigo 107 desta lei. Então, esse foi o que eles emendaram ali, né? Isso. Então, ali a gente tem uma outra situação, não mais de contrato extinto necessariamente, Correto. tratando de contrato vigente, em que a lei está dizendo, é preciso que haja, e aí qual é a expressão que ela usa? Prorrogação Desde que, nos termos do 107. mas desde que, Desde que o pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato. Isso, durante a vigência do contrato, nos termos do 107. Então, ele faz a referência Que é o que fala da ao vigência, serviço continuado, da à vigência dos contratos. quinquenal, podendo Isso, chegar até 10, né? decenal. Então, assim, ok, eu não tenho mais o que dizer sobre a falta de previsão legal. Ela está aí, não está bem, né? Não é uma regra muito clara, mas existe essa previsão legal, né? Quais são as dificuldades que eu vejo? Primeiro, a questão da amplitude desse dispositivo. Correto. Que tipo de contratos ele pega? E aí teve um parecer da AGU recente falando que são só os contratos de serviços continuados. A princípio eu concordo, né? Também. Por causa dessa referência ao artigo 107, enfim, né? Mas estou ainda pensando um pouco melhor sobre isso. O que é o reequilíbrio, que a lei não é clara. Né? A lei fala em reajustamento em sentido estrito e repactuação como forma de reequilíbrio. Ela não usa a expressão revisão. Correto. Até mesmo porque está dentro das alterações contratuais, então também já é uma outra questão. Que dá uma confusão na Que dá uma confusão danada. Que né? a repactuação e o reajuste em sentido estrito não são alterações contratuais, Exatamente. são aplicações do próprio contrato. O reajuste a rigor, ele é concedido de ofício, na minha opinião. Isso aqui Né? eu acho que é outro ponto que havia, e eu também concordo com você, mas que como ele coloca equilíbrio econômico-financeiro, que é um termo abrangente, que envolveria Perfeito. reajuste, repactuação e a própria revisão, ou seja, aquela baseada no 124.2D, a gente fica aqui agora também nessa situação de que, opa, peraí, então, se ele está dizendo que tem que pedir... Será que não é de ofício? Tem que ter o pedido? Mas, então, quer dizer que agora para o reajustamento também tem que ter o pedido? Então, né, eu continuo defendendo que o reajuste é de ofício. Claro. O reajuste é um índice, Rafa. Pelo amor de Deus, está previsto no contrato. É um direito constitucional. Vai lá e aplica o reajuste e paga reajustado. Né? Inclusive agora... mas e se o contratado abrir mão? Então tem alguma razão, você chama ele lá. Pronto, ô bicho, vem cá. Rapaz, né? Aqui o índice está muito alto. Aqui abre mão, a gente está com pouco recurso. Eu acho uma afronta esse negócio de dizer que o contratado tem que pedir, lá no contrato, dizer que o contratado tem que pedir o reajuste. Tá? Ou, então, para mim, esse dispositivo não chega no reajuste. Ele não pega o reajuste. Correto. Repactuação é uma forma de reajuste, só que não dá para conceder de ofício, porque depende dos documentos, da formalização, da justificativa, de tudo aquilo que o contratado vai demonstrar. Então, a repactuação, sim, está sujeita, né, à preclusão, está dentro. O reequilíbrio, a revisão também está dentro. Entender isso do dispositivo da repactuação, que fala que depende da demonstração. Isso. O que não ocorre no reajustamento. O que não ocorre no reajuste. Mas tem um outro ponto que as pessoas me perguntam muito. Esse pedido tem que ser o pedido formalizado, requerimento formalizado, devidamente instruído, ou basta que seja a ressalva?
no momento do aditivo? Eu acho que a ressalva é suficiente. Concordo, né? Porque se a ideia é impedir a preclusão lógica, óbvio. Não existem comportamentos contraditórios nesse caso. Óbvio, né? exatamente. Então, eu tô só deixando ressalva, claro que, olha, não requeria ainda, mas farei. Sim. Então eu quero, sim, não estou abrindo mão do meu direito. Só que ele tem que fazer, né? Ele não pode chegar lá e ficar esperando e não formalizar ali o pedido e tal, porque se ele prorrogar novamente sem fazer, aí, né, também eu acho que esse é outro ponto que diríamos assim, que vai trazer, né, muita discussão. Vai. Aí. Pela vagueza dessa expressão reequilíbrio, né? Minha amiga, a gente teria muita coisa para falar ainda, mas você tem compromisso, Sim, eu também, estamos aqui participando do Fórum de Contratação Pública e Gestão Pública da Editora Fórum, e por isso nós temos que ir. Então, infelizmente. Eu queria falar mais com você, viu? Eu também. Queria mas bater melhor a gente um vai papo. ter outras oportunidades também, né, Rafa? A gente Sim. marca outras vezes. E é uma delícia, né? Que coisa boa. Já queria estar aqui com o João e Barral também. Era mas bom também. Mas é sempre tão corrido a gente conseguir organizar todo mundo. Quem sabe? Gabi, a gente agradece muito. O Reverbere realmente queria muito contar com sua participação. A gente já contou com grandes nomes e você era uma pessoa que estava faltando. Muito obrigado. Sempre que vier a Brasília, nos avise. Sempre. E na oportunidade faremos mais um episódio com você certeza. para falar de outro tema, desses temas que a gente já falou aqui. Esses temas que a gente gosta, né? Polêmicos. E que todo mundo fica ali, né? Isso, também. Nós falamos de assuntos aqui que estão angustiando muitas pessoas. Não que a gente traga soluções, né, Rafa? Mas. Não, porque a única Nem certeza sempre, né? é a incerteza. Agora é essa. Isso Vamos aí. esperar a TCU vir, dizer regulamento e vamos ver o que é que vai acontecer. Isso aí. Colocar essa lei em prática, né? Para ver o que vai acontecer. Para ver né? o que é que vai acontecer. E o erro vai ser natural. Isso. Quer se despedir da turma? Quero. Por favor. Né? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. É sempre um prazer poder falar sobre contratos administrativos. Estarei, né, Rafa, em outras oportunidades aqui também. Estou sempre à disposição pelas redes sociais, né, Instagram. A gente gosta de manter o contato também, né, para poder conversar. Por favor, fala se seu aproximar perfil. um pouquinho das Fala pessoas seu perfil também, na né? rede social pro o meu pessoal. perfil é Gabriela V. Pércio no Instagram. GVP, qual LinkedIn é Gabriela Pércio, GVP é GVP, _ parcerias, _ governamentais. Tá bom, ok. né? Enfim, é isso, né? A gente está aí para tentar sempre que possível ajudar, né? Nessa atividade tão angustiante que é, né? A aplicação dessa lei. Interpretação Gabi, e aplicação da lei nova. Mais uma vez, muito obrigado, amiga. Muito Eu que obrigado. agradeço. Volte sempre. Voltarei. Gente, terminamos aqui mais um episódio do Reverbere. Quero deixar para vocês aí que sigam a professora Gabriela Pércio, sempre compartilhando os eventos em que ela participa, muito conteúdo, assim como a GVP Parcerias Governamentais. Quero convidar a todos que, se gostaram deste episódio, por favor, compartilhe com seus colegas que você conhece e que se interessam por esse tema. Tá no YouTube? Deixa a sua curtida, o seu like. Isso vai ser importante para que esse conteúdo, que é gratuito, apareça para outras pessoas que buscam conhecimento na área de licitação e contrato. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e fica atento, porque nós sempre estamos publicando conteúdo por aqui. Convido vocês a também seguir o Portal LC, Portal_LEC no Instagram e Portal LC nas demais plataformas. Trabalhamos sempre com divulgação de conteúdo, assim como com nossas capacitações. Se você quer se capacitar para a aplicação da nova lei, conte com nossa equipe. Um forte abraço e até o próximo episódio. Reverbere, o podcast do Portal LC.